Fala pessoal, hoje no De Carona com o Dr. Hélio a gente vai falar sobre esse assunto que pode ajudar tanto você, que é um paciente interessado nesse tipo de tratamento, quanto no colega médico ou profissional da saúde que ainda tem dúvidas, né, sobre esse assunto também, que é quem pode prescrever a cannabis medicinal. Sendo bem direto na resposta, qualquer médico, qualquer dentista hoje podem prescrever produtos à base de cannabis medicinal. Eu tô falando isso, né, baseando no próprio cadastro que a Anvisa disponibiliza no site deles quando você vai solicitar autorização para aquisição da medicação, né? Lá eles já colocaram um campo específico para você cadastrar o CRM do médico que prescreveu ou o CRO do dentista que prescreveu, né? Ainda existem outras áreas da saúde que podem prescrever, né, os produtos à base de cannabis, mas baseando-se no que a gente já tem no site da Anvisa, esses dois já é certeza de que qualquer médico, qualquer dentista pode prescrever a cannabis. Ah, mas será que não precisa de uma especialização, não precisa de uma residência, né, na área? Não, a gente ainda não tem uma residência médica, nem voltada para a área da odontologia em cannabis medicinal. O que a gente tem são pós-graduações e cursos de especialização, cursos complementares, cursos de curta duração que ajudam a pessoa a entender melhor sobre o assunto, ajudam a prescrever e tudo mais. Mas ainda não é considerado uma área de especialização com residência. Então, na prática, qualquer médico pode prescrever. Você não precisa ser psiquiatra, você não precisa ser neurologista. Antigamente, essas especialidades eram as únicas que podiam prescrever. Mas conforme foi evoluindo, né, os estudos, a ciência foi vendo sobre a segurança relacionada a esse tipo de tratamento, as coisas evoluem e hoje já está liberado já para qualquer especialidade médica, ou mesmo o médico generalista que ainda não fez nenhuma especialidade clínica, ele pode prescrever sim. Mas você que é paciente, como que você vai descobrir se a pessoa, né, o profissional da saúde que você escolheu para consultar, se ele tem uma capacidade técnica, né, um conhecimento teórico suficiente para prescrever esse tipo de produto? Porque se você for procurar um cardiologista, né, por exemplo, se você quer saber se esse médico realmente tem especialização em cardiologia, você entra no site do CFM, escreve lá o nome do médico, o CRM dele, ou o local de área, né, o local que ele atende, o estado, por exemplo, e aparece lá todas as informações desse médico, se ele já tem alguma especialização cadastrada ou não. Como a cannabis medicinal não tem nenhuma residência, né, então não se gera um número de RQE, que é um número relacionado à especialidade médica cadastrada no CFM, fica mais difícil para o paciente saber se aquele médico, aquele prescritor, fez algum curso de especialização naquela área ou não. Então o que eu sugiro é, antes de você consultar, conversar mesmo com o profissional, falar assim, olha, estou interessado nesse tipo de tratamento, mas eu queria saber qual é a sua formação básica, onde você fez o curso de especialização, quanto tempo de experiência você já tem com esse assunto, mais ou menos quantos pacientes você já atendeu. E assim, não é problema nenhum você perguntar isso pro profissional, porque se for um profissional sério, um profissional que entende do que está fazendo, ele não vai se incomodar em responder isso para você. Uma outra dica que eu dou também é você sempre procurar nas redes sociais desse médico, nos sites, enfim, comentários de pacientes já atendidos, opiniões de pacientes. Hoje em dia, quando o paciente está insatisfeito com a consulta, ele vai lá, entra no site que esse médico está cadastrado, ou então na própria rede social ele vai lá e comenta alguma coisa. E a partir da opinião dos pacientes você pode ter uma ideia como que é esse tipo de atendimento. Porque infelizmente a gente ainda tem profissionais que trabalham com a cannabis medicinal que não entendem muito do assunto, que pegam uma receita pronta e acham que aquela mesma receita vai funcionar para todos os pacientes. O que a gente vê que realmente não funciona. Dois pacientes com características muito parecidas às vezes precisam de tipos de óleo diferentes para a gente ter um resultado
que a gente deseja, né? Então, realmente o paciente precisa ser individualizado. Então, a opinião dos pacientes é muito importante também para te ajudar a saber se aquele prescritor é alguém de confiança ou não. Uma outra dica que eu dou é você, ao final da consulta, quando o prescritor te sugerir algum produto à base de cannabis medicinal, verificar com ele se existem a possibilidade de mais de uma marca para aquele produto, porque diante da ética médica, né, o médico não pode induzir o paciente a escolher apenas uma marca, apenas uma empresa, né? É ético do paciente sugerir opções de tratamento. Então, para aquele mesmo óleo, existem várias opções. E isso também se aplica a cannabis medicinal hoje. A gente sabe que existem alguns óleos mais específicos, por exemplo, um óleo full spectrum, que é aquele que tem todos os compostos da cannabis, mas com a concentração de canabinol um pouco maior, para aquele paciente que ele quer ajudar no distúrbio do sono, por exemplo. Antigamente, poucas marcas tinham produtos assim, hoje em dia não. Então, é sempre bom ter cuidado para saber se não tem nada de errado acontecendo aí para o médico ou o prescritor tá focado demais em uma empresa, porque hoje no Brasil a gente já tem mais de 30 empresas. Então, é sempre bom ficar de olho nessa parte ética também, se o prescritor não está te induzindo a escolher alguma marca específica. É sempre interessante você ter pelo menos mais de duas opções. Duas ou mais opções. Um outro ponto importante para você saber como que vai ser, né, o cuidado com a prescrição desse produto de cannabis medicinal é o acompanhamento. A cannabis medicinal não funciona só com uma receita para você tomar algumas gotinhas tantas vezes por dia e está resolvido. Não. Como eu já comentei, o tratamento é individualizado. Cada pessoa tem uma resposta diferente, cada pessoa precisa de uma dose e um tipo de óleo diferente, e as respostas podem variar entre respostas rápidas ao tratamento, resposta rápida que eu quero dizer, a partir da primeira dose a pessoa já observa alguma melhora, e respostas que demoram um certo tempo para acontecer, principalmente em pacientes que têm ansiedade, depressão, estresse, porque esses compostos que atuam no sistema nervoso central, muitas vezes, demoram alguns dias, algumas semanas para a gente observar alguma resposta. Então não adianta você pegar uma prescrição pré-pronta, né? O médico te dá uma receita lá, toma tantas gotas por dia e é isso aqui a prescrição. Não é isso aí a prescrição. Você precisa ser acompanhado, você precisa retornar nesse médico, mostrar como foi aquele primeiro mês de uso, verificar se você precisa fazer algum tipo de ajuste de dose. Então, caso o seu prescritor prescreva lá uma receita e fala que é aquilo mesmo, que não tem reavaliação, não tem retorno, não tem ajuste de dose, é interessante você ficar de olho aberto, porque talvez esse profissional não tenha tanto conhecimento da área e não esteja preparado para conduzir o seu caso, né, de forma adequada. Mais um ponto importante, o prescritor nunca pode te falar que você vai ficar curado daquela condição utilizando a cannabis medicinal. A cannabis medicinal, ela não é um tratamento voltado para a cura de forma isolada. O que eu quero dizer é o seguinte, para você se curar de alguma condição, você precisa estar utilizando algum tratamento clássico e utilizar a cannabis medicinal como forma adjuvante. A cannabis medicinal sozinha não traz cura. Claro que existem casos e casos. Se você tem um transtorno de ansiedade leve e você começa a tomar, por exemplo, a cannabis medicinal, pode ser que você resolva a sua ansiedade e depois você consiga parar de tomar a cannabis medicinal. Mas, como é um transtorno de ansiedade leve, você também poderia ter conseguido esse tipo de cura, né, digamos assim, com medidas não farmacológicas, medidas comportamentais, atividade física, enfim. Cada caso é um caso, mas fique um pouco atento quando você vê muitas promessas de cura, muitas promessas de que você nunca mais a sua vida vai ser como era antes, depois de você conhecer a cannabis medicinal. Porque assim como qualquer outro tratamento, a cannabis medicinal é um tratamento, mas não é nenhum milagre. Ela ajuda? Ajuda bastante, desde que seja feito de forma adequada, com o tratamento clássico sendo utilizado como base e também todas aquelas outras medidas não farmacológicas associadas.
Então essas foram algumas dicas sobre como você saber se aquele profissional que se propõe a prescrever a cannabis medicinal realmente tem qualificação sobre aquilo, realmente tem conhecimento sobre aquilo, algumas dicas que você pode usar aí para se sentir mais seguro durante uma consulta e confiante em relação àquele profissional.